Cara, o João, assim, tem uma história que eu me orgulho também muito, cara, porque eu vim do nada, né, cara, assim, vim de uma família muito humilde, muito pobre, até os meus 18 anos, cara, eu era um cara que não tinha expressão nenhuma, né, se tu olhasse assim, cara, esse cara vai ser fiel, ninguém apostaria em mim, cara, porque realmente eu era um cara que não participava de nada da liderança, comecei a trabalhar muito cedo, né. Meu pai, quando eu terminei o nível fundamental, ele já, naquela época, dentro da experiência que ele tinha, lógico, né? Ele já me via como homem, né? Então comecei a trabalhar. Então não tinha muita perspectiva de vida. E o exército, na verdade, foi o que me abriu as portas, né, cara? Eu sempre falo que eu era recruta e pela primeira vez na minha vida eu recebi um elogio de um tenente R2, o Ítalo. Guardo até hoje o nome dele. Ele me chamou e me deu um elogio. E aquilo, cara, eu nunca tinha recebido um elogio na minha vida. Ele me mudou, cara, completamente, entendeu? Porque eu olhei, cara, eu me senti tão bem que eu digo, cara, eu preciso mais disso. E aí comecei a me esforçar em cima daquilo e me identifiquei muito, né, cara? E pela primeira vez também eu comecei a exercer a liderança como recruta, porque ele me colocou como xerife e pô, agora eu tenho que responder, né? Essa missão que ele me deu, comecei a me esforçar com aquilo e me identifiquei, porque eu consegui ganhar o respeito também dos outros recrutas, tal, a gente foi se destacando. E então, cara, o exército foi onde iniciou tudo, cara, foi onde eu comecei a ver que eu tinha algum potencial, né, cara? E hoje, graças a esse momento da minha vida, né, essa divisão que eu tive ali, que eu consegui alguma coisa, né, cara? Cara, que legal isso que ele tá falando, porque conecta com outros convidados que passaram por aqui. E eu lembrei também do Martinelli, quando ele falou da questão dos temperamentos. E a gente estuda muito isso, né? Comportamento, temperamento e tal. Você falou o quê? Você falou que, na verdade, você já tinha uma habilidade adormecida, mas você não sabia. E o exército foi justamente o ambiente onde te fez ascender ali, né? Que você, calma aí, eu tenho tendências para ser um bom líder, eu tenho tendências para desempenhar a minha liderança, eu só não tinha sido ainda exposto a uma situação que, né, que eu pudesse desempenhar isso. Exatamente. Isso eu acho fascinante, porque em das nossas conversas aqui, a gente falava o quão importante é a experiência militar e o quanto ela prepara, né, os profissionais para fazer a transição de carreira, ou para ir para empreendedorismo, por corporativo, às vezes aquela experiência que o militar ele tem ali dentro da caserna, que ele desenvolve atributos da área afetiva, e o quanto isso faz diferença depois na vida dele. E aí, imagina, né? Não tem como a gente adivinhar isso, a gente pode só imaginar e supor. Mas talvez se não tivesse sido a experiência militar, será que você ia ter descoberto essa capacidade de liderança como você descobriu? Provável não, provavelmente não, até mesmo porque eu não tive a oportunidade, como você muito bem falou, de exercer. A liderança, cara, eu acredito que toda pessoa pode ser líder. Sim. Ela pode desenvolver. Tem, logicamente, aqueles que nascem com a liderança nato. Mas todo mundo pode desenvolver uma certa capacidade de liderança. E ela vem de quando você se expõe. Exato. O quanto você está disposto, né, a exercer a liderança. Porque a liderança, cara, eu vejo assim, ela é para você influenciar pessoas. Então você vai ter que se dedicar a pessoas. Não existe um líder que não se dedica a pessoas, que não goste de pessoas. Então, e o principal de tudo que eu vejo, cara, a liderança, ela é responsabilidade, cara. Sim. Então, quando o cara fala, eu sou líder, eu pergunto assim, cara, o quanto você é responsável pela sua equipe? O quanto você é responsável pela vida das pessoas que estão na sua equipe? Porque diferente disso, você é chefe. O líder, realmente, cara, ele é responsável pelas pessoas que estão na equipe. Isso aí eu aprendi nas Forças Especiais, cara. Quando eu era o 01 na missão, eu era o responsável pela vida de todo mundo que estava ali, cara. Então, isso é um negócio que eu guardei muito e eu vejo, a gente vê, né, os grandes líderes, Martin Luther King, Mandela, Gandhi, esses caras, o que eles faziam? Eles dedicavam a vida dele às pessoas. Ele se sentiu responsável por aquelas pessoas. Eu acho que esse é o grande Essa é a essência da liderança, né? Concordo com você. Concordo com você. É isso aí. Existem vários modelos de liderança, né? E cada um deles está linkado, agora que a gente sabe, né? Cada um deles está linkado também com o temperamento. Você tem um temperamento que racionalmente, aliás, irracionalmente, ele já é mais voltado para pessoas. Tem outro temperamento que irracionalmente é mais voltado para resultados. E aí você une isso, que já é de essência, que é o que você falou, que já nasce com a pessoa, Sim. ao fato de ser exposto às experiências certas.
Acabou, cara. Então, no teu caso, né? Vamos ver, Martinelli depois vai falar se eu aprendi a lição dele, mas no teu caso, acredito que você tem um temperamento sanguíneo, que é o temperamento que tá mais pro lado de pessoas, e você tinha isso adormecido, e o sanguíneo ele tem, ó, lembrei, ó, pra você ver, Martinelli, que eu aprendi, hein? Quando você veio aqui, eu memorizei isso aí. Martinelli falou que esse temperamento sanguíneo, ele tem uma necessidade, não que seja uma necessidade, mas acende a chama dele quando ele é reconhecido, que foi o que você falou agora. Você teve um reconhecimento que mudou a tua percepção. Né? Então você com esse temperamento, com essa habilidade que você já tinha e foi exposto a situações dentro do quartel que potencializaram isso, conclusão, se tornou aí, ele já até deu spoiler, né? É um FE, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas que legal, cara, começamos bem já, hein, Rocha? E assim, cara, tu falou um negócio, e a gente vai aprendendo, né? Você falou um negócio muito legal, cara. Nós, latinos-americanos, nós somos emotivos. Sim. Então, isso é uma característica nossa. Eu já trabalhei em ambientes multiculturais e é bem notório, né? Essa diferença com o europeu, com o norte-americano. O sul-americano ele é muito emotivo, principalmente nas tomadas de decisão dele. E aí, cara, assim, como que eu aprendi, né, a tomar decisões que eu acho que são mais assertivas e principalmente voltado com pessoas? Eu uso três áreas de cognição. Uma, racionalidade. Como você falou, tem cara que pensa mais em números, né? Sim. Mas a racionalidade é importantíssima. Porque hoje, principalmente, você vai trabalhar com dados, com informação, com número, é isso aqui. Depois disso, cara, eu utilizo o quê? A intuição. A intuição que vem da sua experiência, da sua expertise. Porque isso aí tem um valor muito grande. Mas, porém, se você só toma a decisão, por exemplo, na racionalidade, você é um computador. E a chance de você errar é muito grande, porque você trabalha com pessoas. Se você só trabalhasse com número, com máquina, ok, apertar parafuso, sei lá, mesmo assim é pessoas. Você pode ser racional 100%. Se você é o cara que só trabalha com a intuição, com o seu conhecimento, isso era legal há 10, 20 anos atrás, onde o cenário não mudava. Fiz um projeto há 5, 6 anos atrás, beleza, vou tocar um projeto similar, posso pegar. Hoje, cara, já dizia Belchior, né, o que era ontem era jovem novo, hoje já é antigo. Então, a experiência, hoje em dia, ela vale, ela tem um peso, mas se você só toma a decisão baseada em experiência e intuição, você vai ser o cara da tentativa e erro, porque já mudou muito. E tentativa e erro é custo, né, cara? Muito bom. E aí, o último fator que eu fecho meu tripé de tomada de decisão, a emoção. Pessoas. Então eu uso racionalidade, intuição e pessoas no mesmo peso. E para mim, assim, funciona super bem, cara. Eu consigo tomar decisões muito mais assertivas. Porque não existe a melhor decisão, né, cara? Existe aquela que vai resolver o teu problema ali. Então, eu consigo resolver muito melhor os meus problemas e não ter o que a gente estava falando lá na frente, o quê? Das consequências, impactos e reflexos. Porque quando tu toma só uma decisão racional, a chance de tu ter uma consequência, essa consequência ela vai gerar um impacto que vai refletir em muitas outras coisas, principalmente nas pessoas. Quando você usa esses três, eu gosto muito de três, vocês vão ver que tudo comigo é três. Fica didático. Tudo é tripé. E aí, velho, assim, cara, eu acho muito legal isso. Logicamente, João, como veio isso? Foi apanhando, foi tomando paulada de tudo que é lado, a vida me ensinando, mostrando. Errei aqui, cara, onde que eu errei, cara? E eu sempre faço essa introspecção, né, cara? Hoje a gente vê muitas pessoas procurando o erro nos outros. E a primeira coisa que você tem que procurar é o erro em você, principalmente se você é líder, né, cara? Perfeito. Eu falo sempre assim, não existe equipe ruim, existe líder ruim. E eu aprendi isso tomando paulada, tá? E aí, porque, a equipe é o reflexo do líder, pô. Se a minha equipe é ruim, se eu chego e falo pro meu diretor, minha equipe é ruim, porque quem é esse gerente tá falando que a equipe, se ele é o líder da equipe, quem que é o ruim é ele. Então a primeira coisa que você tem que ver, cara, é onde eu tô errando. Onde que eu cometi o erro para que isso acontecesse. Entendeu? E provavelmente a gente vai ver que, muitas vezes é gente que está causando, e é muito fácil transferir o erro, né, cara? E o ser humano, naturalmente, né, a gente avalia o peso dos valores éticos e morais muito mais nas outras pessoas do que na gente. Sim. Então, sempre que eu vou avaliar alguém, eu primeiro me avalio, cara. Eu tô cumprindo minha parte. Isso aí veio de um camarada que eu gosto muito, é o meu instrutor-chefe no curso de comandos, e ele falava assim, cara, antes de vocês reclamarem, vocês já arrumaram a cama de vocês e o armário? Cara, aquilo ficou aqui comigo. Sempre que eu vou reclamar de alguma coisa, eu penso assim, cara, eu já fiz a minha parte muito bem feita, já fiz tudo que eu tinha que fazer.
Então agora eu posso criticar os outros, eu posso fazer alguma coisa voltada para fora, mas se eu não arrumo minha própria casa, minha própria armário, minha própria cama, como é que eu vou estar criticando, né, cara? Então eu acho que isso aí traz maturidade pra gente nas nossas tomadas de decisões. Cara, muito bom, já aprendi mais uma aqui. E essa questão que você falou é interessante porque a gente sempre tende a ir pro lado emocional. Naturalmente nós somos assim, né? E quando você joga a racionalidade, pô, perfeito.